do Senhor, ela adora a Deus. A igreja do Senhor, ela passa por momentos que não são aqueles momentos que nós gostaríamos que vivesse, mas são momentos necessários, porque a obra é do Senhor. Nós estamos reunidos, juntos aqui hoje, não sabemos amanhã, mas uma coisa é certa, Deus sabe o amanhã. Deus sabe todas as coisas, e Deus conhece aquilo que é necessário para a sua obra, para o seu povo, para os escolhidos dele, nesta nação, nesta pátria e também em todos os lugares do mundo. Uma coisa importante nós reconhecemos: Deus tem o controle de todas as coisas. Nada acontece que não seja da vontade de Deus. E se a vontade de Deus, ela é e vem a nós de uma forma que nós não conseguimos entender no momento, mas nós lá na frente iremos entender. Primeira coisa, Deus é perfeito. Segundo, Deus não se engana. Terceiro, Deus é verdadeiro e amoroso, poderoso para fazer tudo aquilo que é necessário para o crescimento da sua obra de edificação. Nós estamos hoje nesse culto que é um culto ao Senhor, mas também será administrativo, pois haverá mudanças na liderança da igreja aqui, e nós estamos, por um lado, entristecidos no coração, por outro lado, alegres, porque sabemos que é obediência à vontade de Deus. E quando a obediência à vontade de Deus se instala em nós, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo a sua palavra. Amém? Amém. Então aqui nós temos hoje vários irmãos de Hamamatsu e também Toyohashi, que para demonstrar o carinho que a igreja do Senhor tem com os obreiros da casa do Senhor, né? Pastor Gesiel, missionária Marluce, ganharam respeito, ganharam amizades, e isso permanece, a verdade permanece, porque são coisas que ninguém tira, é a gente que conquista, e da graça de Deus, pela graça nós conquistamos as pessoas para nos admirar, mesmo que algumas pessoas não entendam direito, nem concordem muito com aquilo que a gente pensa às vezes, mas o que fica é aquela coisa que nós chamamos de compromisso, fidelidade, vontade de acertar. Tudo isso faz parte da vida do ministério dos obreiros, né? Então nós estamos aqui hoje também com a diretoria da nossa igreja, do nosso ministério, e não existe, amados, eu tenho falado a algumas pessoas e também falo para a igreja hoje, não existe essa coisa, eu não sou de Hamamatsu, eu sou de Toyokawa, não, eu não sou de Toyokawa, eu sou de Daito, eu sou de Toyohashi. Nós somos uma família só. A missão bereana é um ministério que Deus levantou nesta nação com o intuito de preparar obreiros para a obra do Senhor, tanto aqui no Japão, como na Ásia, e em qualquer lugar que Deus quiser, até mesmo para o Brasil. E nós vemos que Deus está começando a usar aqueles que estão se preparando para a obra do Senhor. E é por isso é que Deus vai fazendo as mexidas. É isso que Deus vai fazendo as coisas acontecerem, porque é do jeito dele, do jeito da forma dele. Amém? Amém. Então nós louvamos a Deus, porque Ele está no controle. A igreja é do Senhor Jesus. Eu vou ler só aqui com você em Mateus para comprovar exatamente isso, que a igreja pertence ao Senhor. Nós somos apenas os servos do Senhor que estamos executando as suas ordens. E alguns recebem ordem de cuidar de rebanho do Senhor por um período, por um tempo, depois Deus nos leva para outro lugar, para outra finalidade, mas tudo é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Se fosse a nossa vontade, a gente acabaria ficando estagnado, mas Deus conhece o que é melhor para nós. Então, em Mateus capítulo 16,
o Senhor Jesus conversando com o apóstolo Pedro, né, e os discípulos, ele começa a falar a respeito daquilo que o povo acha que ele é, e é mais, aqui no versículo versículo 13 em diante diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe Jesus: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e lhe disse: Você é feliz, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Mas é interessante da passagem aqui que diz: eu edificarei a minha igreja, né? É interessante isso. E ele fala que através de homens ele iria trazer. Quando Jesus fala aqui, amados, que entregaria as chaves nas mãos de Pedro, não significa como aquilo que os católicos acabam falando, que padre foi o representante, o Pedro foi o representante de Cristo na terra. Na verdade, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: é você que vai abrir as portas do Evangelho para os judeus e também para os gentios. E aconteceu exatamente como Jesus tinha falado. A primeira pregação pentecostal foi através de Pedro. Ele abriu a porta para os judeus, e no Pentecostes muitos se converteram. Depois Pedro foi chamado pelo centurião Cornélio, a mandado de Jesus, para ir na casa dele, anunciar o Evangelho e entrar na casa de gentios. Coisa que Pedro até mesmo foi questionado pela igreja local em Jerusalém, mas ele explicou que foi uma obediência a uma visão celestial, e até mesmo batizou os primeiros gentios. E aí, quando pregou na casa de Cornélio, que era gentio, então a família de Cornélio se converte, começam a falar em línguas e profetizar. Então Pedro disse: como poderemos negar nós o batismo para aqueles que o Senhor já batizou no Espírito Santo? E assim abriu as portas do Evangelho para os gentios. Isso que Jesus quis dizer. Pedro jamais foi a pessoa que tomou o lugar de Cristo. Quem tomou o lugar de Cristo aqui na terra, que foi mandado: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele estará onde? Estará em vós. Então essa foi a parte que Jesus fez, que o Espírito Santo em nós é o amor de Deus derramado em nossos corações, e é Ele que nos faz viver. Então, na verdade, quando Jesus falou que Ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Amém? Amém. Nós queremos, hoje nós temos aqui a diretoria da igreja, meus irmãos, e nós queremos então ouvir uma saudação por alguns dos irmãos que estão aqui. Mas antes eu quero apresentar a igreja do Senhor. É um casal que chegou do Brasil com a finalidade de estar indo trabalhar ali na base missionária. Há quantos anos nós oramos por esse projeto,
E muitas pessoas talvez até se perguntam, será que é isso mesmo? Porque já faz tempo que o pastor fala desse negócio de base missionária, mas o negócio vai e vem, o ano passa, o ano vem, o ano vai e não acontece nada. Mas tudo tem o tempo de Deus, é o Kairos. Por mim já teria, nem sabia, por mim nem teria, porque eu nem queria isso. Mas foi Deus quem foi introduzindo, os irmãos abraçaram a ideia, os irmãos têm a visão de Cristo no coração. Então é isso, tá? Eu queria apresentar então o pastor Rogério Bernini e a sua esposa, irmã Roseli Bernini. Queria que fizesse aqui os dois, vem aqui, minha irmã. Eu quero apresentar para a igreja esse casal de missionários que chegou no Brasil. Pode ficar junto aqui, sua esposa. Então, e sabe, amados, essa é a resposta de oração. Eles estão, por enquanto, atendendo a igreja em Toyohashi, porque nós estamos com uma mudança também de obreiros ali em Toyohashi, e ainda, como não tem o obreiro que vai assumir ali, no lugar do nosso irmão evangelista Taira, que vai estar indo para Hamamatsu, chegou na hora certinha essa família, esse casal, que está ajudando-nos ali em Toyohashi. Deus tem abençoado ali a igreja de Toyohashi através da vida deles. Pastor Bernini é de São José dos Campos. Ele já trabalhou por quantos anos, Bernini, em Roraima, em Rondônia? Quase 17 anos na Jokun, trabalhando com as tribos indígenas. E depois esteve aqui no Japão, anos passados, e esteve em Timor-Leste por 2 anos fazendo missões em Timor-Leste. Então é um casal de missionários, né, que tem dedicado a vida deles ao trabalho, ao campo missionário, e eles estarão ali organizando a base missionária pela experiência que eles têm já pela Jokun. Eles trabalhavam com a Jokun ali em Rondônia e estarão colocando essa experiência ali para organizar essa base missionária. Amém? As irmãos querem receber esses 2 obreiros do Senhor? Vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode sentar, amado. Muito obrigado. Então, pastor Bernini, então vem aqui dar uma saudação para a igreja. Saudação, né? Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Saudação tem que ser relâmpago, né? Mesmo porque o tempo hoje é escasso. Muito bem. Mas eu estava... quando eu cheguei aqui, eu abri a minha Bíblia no Salmo de número 100. Eu vou só ler o Salmo, né? Já fui apresentado aos irmãos. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhes graças e louvai ao Senhor, e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, meus irmãos, nós estamos alegres sim, porque o Senhor, há quase 40 anos atrás, nos tirou do pecado, nos tirou deste mundo, para nós servirmos a Ele. E eu me alegro muito porque, como muitos irmãos que estão aqui, ou como todos os irmãos que estão aqui, eu fui alcançado pela misericórdia dEle. E eu propus ao meu Deus, eu digo isso porque eu estava há poucos dias, né, na fé,
eu me entreguei totalmente ao Senhor. Entreguei mesmo. E naquele momento Deus me selou. Me selou. E já se faz aí 40 anos, quase 40, eu estou aqui firme com o Senhor, meus irmãos. Alegre, contente, satisfeito, fazendo a obra do Senhor. Ainda não é tempo de parar. Muitos dizem, né? Pastor, chega. Tá na hora. Não, a hora é de Deus, irmãos. Amém. Entende? O nosso descanso não será aqui, irmão. Será na glória com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele que determina. Então, enquanto Ele me der saúde, forças, eu estarei fazendo a obra do meu Senhor. E eu conto com as orações dos irmãos, porque nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Nós temos também aqui o nosso vice-presidente do Ministério, pastor Alberto, que se ama, e ele vai também trazer aqui uma saudação, uma palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Estamos alegres com Jesus? Amém. Aleluia. Isso é muito bom, pois Jesus já pagou o preço. E podemos gozar desta comunhão gloriosa com os irmãos. Nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. É um momento tão glorioso, pois Jesus proporcionou esta comunhão gloriosa através do seu sangue poderoso. Eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Diz assim, Hebreus, capítulo 13, versículo 14: porque não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a futura. Então nós estamos indo para a mansão celestial, nós somos peregrinos por aqui na terra, estamos indo para lá, nós somos cidadãos do céu. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu creio que todos aqui já confessaram que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Amém. E se o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, você o ama, você o serve com alegria. Então a palavra de Deus fala que nós devemos oferecer a Deus sacrifício do louvor, isto é, louvar o Senhor, adorar a Deus com todo o nosso coração, espírito, alma e corpo, adorar a este Deus maravilhoso. E a palavra continua dizendo: não vos esqueceis da beneficência da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Comunicar é viver em sociedade, viver em comunhão com os irmãos, porque a palavra de Deus nos fala que Deus se agrada que nós estejamos unidos neste propósito de servir ao Senhor, e nós somos o povo de Deus, somos a família do Senhor, e devemos estar pensando no reino do céu, pensando no céu. E a palavra continua dizendo: obedecer aos vossos pastores e sujeitar-vos a ele, porque velam pela vossa alma com aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que tudo querem portar-se honestamente. E o versículo 21 diz: e vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer da vontade, operando em vós, que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. Que possamos, amados irmãos, entender que a nossa pátria não é aqui, o nosso descanso não é aqui, é lá. Como o pastor Denis falou, vamos trabalhar para Jesus enquanto é dia, enquanto é hora, fazer tudo aquilo que Ele deseja. A vontade de Deus é perfeita, agradável. A nossa, muitas vezes é errada, mas a de Deus é perfeita. Então vamos submeter a palavra de Deus, vamos obedecer a palavra de Deus, e assim Deus vai nos abençoar, pois nós sabemos que Deus tem colocado nosso pastor para nos orientar através da sua palavra. Então continuemos orando pelo pastor Inácio, para que Deus use como canal de bênção para nos abençoar, porque Ele sendo abençoado, nós também somos abençoados. E eu agradeço a oportunidade de estar junto com os irmãos, adorando o Senhor e participando dessa comunhão que é a ceia do Senhor, pois Jesus em breve vai nos servir lá na glória. Basta nós sermos fiéis ao Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. É isso mesmo. A obra do Senhor, ela é do Senhor e continuará sendo dele. Interessante que em Efésios 4:11, o Senhor, a Bíblia relata, Paulo escrevendo, disse que Deus deu dons à igreja, né, para a edificação dela. Então Ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
com a finalidade de edificar a igreja. Então Deus, na verdade, não dá a igreja para pastores. Deus dá pastores para a igreja. Deus dá dons para a igreja. Que é um dom. O que é dom? É algo que vai trazer um benefício. Pastor, ele entra na igreja com o intuito de dar à igreja o alimento, que as ovelhas do Senhor, alimentá-las com o propósito de agradar aquele que é o dono, né, da igreja, que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o dono. Pastor Inácio, como pastor supervisor, né, que é pastor presidente, que chama, ele também é um servo do Senhor, está tendo a responsabilidade de observar todos os campos, as igrejas que ele coloca em nossas mãos para cuidar, com cuidado, não como se sendo nossa, como que nós podemos fazer o que quisermos. Graças a Deus, a nossa igreja, ela tem sido conhecida pela transparência e também pela prioridade na palavra de Deus que ela coloca diante dos membros com relação a estudar e conhecer cada dia mais a Bíblia, porque isso, amados, faz de cada crente um crente mais firme e forte para andar e caminhar sozinho, sem precisar de muletas, sem precisar de andar sendo carregado, mas o poder da palavra em nós traz esse conhecimento. Olha, em Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, no capítulo 1, o encargo de organizar a igreja de Cristo e reprimir falsos doutores. Então a finalidade de um pastor na igreja é cuidar da igreja de Cristo, protegê-la de que a Bíblia chama de lobos devoradores. São os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos líderes e pastores. E como saber se é um falso líder? É tudo aquilo que inventa outro evangelho, que cria um evangelho místico, um evangelho diferente daquilo que a Bíblia ensina. Usa palavras diferentes, usa formas diferentes de agir, faz de uma forma que acaba até arregimentando muita gente, mas as pessoas não aprendem o verdadeiro evangelho. Aqui está dizendo: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja ponderoso, tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. E aí Paulo começa a instruir Tito a respeito de como ele deve lidar e cuidar, protegendo o rebanho do Senhor. Então, quando nós vemos que a igreja do Senhor está sendo alimentada com a verdadeira palavra de Deus, que é uma palavra que sempre traz saúde para o crente, a gente fica feliz. E nesse tempo que nós estamos aqui
em Toyokawa, nós vimos de várias formas as coisas acontecerem. Tanto no conceito de crescimento, como das dificuldades, as lutas, os problemas, tentativas de dividir a igreja, pois muitas vezes tem pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo e acham que tem razão de alguma coisa e começam a criticar o ministério, criticar a direção da igreja sem saber que isso está trazendo maldição para a vida deles. Pois a Bíblia diz em Romanos que não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus, e toda a autoridade que há foi constituída por Deus. Portanto, quem se levanta contra a autoridade está se levantando contra Deus. Irmão, se levantar contra Deus é rebelião. Rebelião é pecado de feitiçaria. A maldição chega na vida da pessoa. A mão de Deus vai se retrair da bênção e vem o inimigo trazendo muitos problemas, enfermidades, tristeza, intrigas, contendas, desavenças na família, financeiramente ficam arrasados e toda sorte de maldição, porque o inimigo veio para isso mesmo, matar, roubar e destruir. E já que a pessoa está dizendo que Deus errou, que Deus não fez a coisa certa, porque não concorda com a direção, não concorda com o ministério, então Deus agora entrega na mão do inimigo, o inimigo vai fazer uma roça na vida dessa pessoa. Faz mesmo, sem dó nem piedade. Então por isso que sempre a gente avisa, cuidado para não falar, cuidado com o que você ouve, não aceite conversas, porque quando tem o nosso irmão Tiago que escreveu sobre isso, também Judas fala que havia uma contenda entre o anjo mais forte do céu, pelo que a Bíblia diz, que é o chefe da guarda, o arcanjo Miguel. Ele contendia um dia com Satanás, porque Satanás queria saber onde estava o corpo de Moisés. E a Bíblia diz que houve uma contenda, uma batalha entre eles. E então, num determinado momento, Satanás, aquele anjo que um dia foi Lúcifer, o anjo de luz lá nos céus, mas a soberba no seu coração, achou que podia ser igual a Deus e quis se assentar no lugar de Deus. Ele foi atirado dos céus e perdeu a sua liderança e perdeu a sua capacidade de ser e ter comunhão com Deus. Hoje ele é o inimigo de Deus, chamado Satanás, que significa adversário, e diabo porque significa acusador de vocês e de mim. Ele está nos acusando diante de Deus. Então ele caiu um dia por causa disso. Quando ele agora batalhando com o arcanjo Miguel, para que o arcanjo Miguel lhe dissesse aonde estava o corpo de Moisés, e muita gente, mas por que essa briga? Porque Deus mesmo sepultou Moisés, para que o povo de Israel não caísse em idolatria novamente, porque eles iriam fatalmente se curvar diante de Moisés, que foi um grande, poderoso líder que Deus colocou sobre a nação de Israel. Então, quando ele contendia, o arcanjo Miguel falou com Satanás e disse: o Senhor te repreenda. E o escritor diz, ele não ousou falar palavras de blasfêmias contra ele, mas simplesmente disse: o Senhor te repreenda. E ele fala, e essas pessoas, como animais irracionais, que não sabem do que estão falando, vituperam autoridades, falam mal de autoridades, rejeitam autoridades, trazendo sobre eles mesmo a condenação do diabo. Rebelião. Então, amados, tudo o que acontece na vida das pessoas não tem um motivo que não é verdadeiro, porque Deus só permite situações na nossa vida quando nós somos fiéis e sabemos o valor da submissão, o valor de aceitar aquilo que Deus coloca sobre nossa vida. Outros dizem que não concordam, que não gostam do pastor e tramam os seus destinos. Ninguém é obrigado a gostar, tem que obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Se o pastor prega a palavra, tem que obedecer a palavra de Deus. Então, a bênção, ela tem um antecedente, a obediência.
Antes da bênção tem que ter obediência. A obediência, ela, amados, ela traz consigo várias formas de a bênção. Agora, muitas vezes somos enganados pelo inimigo e a nossa língua, a nossa boca, os nossos pensamentos se ocupam em criticar a direção da igreja, criticar os ungidos do Senhor, que Deus levantou, porque a Bíblia diz que não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Portanto, todo aquele que se levanta contra a autoridade está se levantando contra Deus. Então eu nunca, graças a Deus, eu nunca perdi a bênção de Deus na minha vida por causa disso, embora houve momentos na minha vida que parecia que eu poderia e deveria me levantar contra a autoridade, mas o Espírito Santo falou para mim: olha para Davi, olha para meu servo Davi, veja como ele fez com Saul. Ele já tinha sido ungido rei, e Saul queria matá-lo, mas mesmo desta forma, Davi o respeitou até o último momento e nunca levantou a mão contra ele. E veja como Deus abençoou a vida de Davi. Sabe, amados, é isso que Deus quer de nós. É por isso que Paulo colocou Tito em Creta para cuidar do que ainda resta. Não é cuidar do que sobrou, do que estava acabando a igreja, não. Colocar em ordem, organizar. O pastor, amados, ele como apóstolo, ele tem que ir instituindo igrejas e depois levantando uma liderança para cuidar daquela igreja ali. A igreja não deve seguir pastores, a igreja segue Jesus Cristo. E é por isso que o pastor tem que ensinar Jesus. Agora, se o pastor ensina sobre Jesus, a igreja vai seguir o pastor, porque está seguindo Jesus, não é verdade? Mas o propósito seu e meu não é seguir pastor, é seguir Jesus. Então, se o meu pastor estiver seguindo Jesus, eu estou com ele. A hora que ele parar de seguir Jesus, eu estou com Jesus. Ele tem a opção de seguir o pastor ou seguir Jesus, mas é pastor, tem que obedecer. Essa obediência vai contra a palavra de Deus, vai contra a vontade de Deus, então você não tem que obedecer, porque a obediência é relativa. A submissão é absoluta, mas a obediência é relativa, porque só existe uma autoridade que deve-se a ele obediência assumida e verdadeira e absoluta, que é Deus. E a sua palavra, que é estabelecida como autoridade sobre nós, amém? Amém. Mas o pastor, para você obedecer a palavra de Deus, você tem que obedecer o que Hebreus diz: obedecei aos vossos pastores, porque cuidam das vossas almas. Cuida das vossas almas. Tem alguns falsos profetas por aí dizendo que não existe pastor, que não precisa de pastor na igreja, mas a Bíblia diz que Deus deu pastores. E o livro de Hebreus diz que você não deve deixar de congregar na igreja, porque tem menino que fala: não precisa na igreja não, lá em casa eu também faço culto. Faz e deve. Mas a Bíblia diz que a igreja se reúne na igreja para adorar a Deus juntos, amém? Amém. Então não vá atrás desses falsos profetas não, porque Paulo falou: tem muitos falsos profetas por aí ensinando coisa errada e desviando o povo da verdade. Mas nós, graças a Deus, temos visto que nesse tempo, são 4 anos e um mês, eu estava fazendo a conta, viu, Gisele? Vocês chegaram em março de 2012. Assumiram a igreja em 7 de abril de 2013, aqui em Torcal. E agora vocês estão, porque tem os documentos, porque vocês estão agora dia 7 de maio de 2017. Então, como foi combinado? Os meses, as datas, os tempos, não. Consultou os números. Mas é o tempo de Deus. Deus sabe escrever. O dia é o número de perfeição de Deus. 7, né? 7. Então sabemos que Deus está no controle. A igreja do Senhor Jesus, né? Quem assume são homens para cuidar, mas a igreja do Senhor Jesus. A igreja está entendendo isso? Amém. E vocês, igreja do Senhor, membros da igreja de Cristo,
tem que ter um propósito no coração. Vamos ajudar na edificação da nossa igreja. Vamos amar os nossos líderes. Vamos orar por eles. Porque a bênção, amado, está exatamente aí. Você orar pelos seus líderes, você abençoá-los. Você está orando constantemente para que Deus os use, para que Deus faça deles, aleluia, um bom cuidador, um bom orientador. Que eles possam ter a sabedoria de Deus para prestar um serviço a Deus na igreja, para que vocês sejam edificados, para que a igreja seja, aleluia, tenha saúde espiritual. E para isso é preciso que seja pregada a palavra de Deus. E muitas vezes, para ter saúde, é necessário alguns remédios doloridos, né? É preciso de vez em quando uma bezetacil, é preciso de vez em quando outro tipo de remédio que traz algumas sequelas de dor, mas depois ela mata aquele vírus que estava matando a gente. Assim também é a palavra de Deus. Muitas vezes ela vem como uma flecha afiada, nos ferindo e machucando, mas ela vai no alvo certo, trazendo um remédio para a cura de uma doença que estava desapercebida, você não estava nem percebendo, mas ela estava já trazendo a você uma consequência de morte espiritual, que é a pior morte que tem. A morte física, meus amados, é apenas uma transição para o outro lado, o lado espiritual, o lado invisível da vida. A alma e o espírito continuam para sempre. O corpo vai voltar para o pó e um dia ressuscitará incorruptível. Mas a alma e o espírito, é isso sim que são eternos. E você deve cuidar disso para que não perder aquilo que a Bíblia chama. Em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então nós estamos nesse processo agora de mudanças da igreja. E isso, para mim, que já conheço também o pastor Gisel e a missionária Marlúcia há muitos anos, desde quando chegamos no Japão em 2000, então são 17 anos, né? E a gente, desde o começo, desde o início, a gente já se identificou e se tornamos amigos. Eu ia muito lá para Matsumoto, naquelas épocas, no frio, no calor, enfrentamos neve ali de 1 metro de altura junto com eles, mas estávamos juntos sempre. E pela vontade de Deus, o tempo passou e eles acabaram vindo para Toyokawa junto conosco, para trabalhar aqui conosco por esse período. Mas eu já ouvia eles falarem algumas vezes que possivelmente Deus os estaria levando de volta ao Brasil. Não sabiam quando, mas estavam dentro da vontade de Deus. Antes de vir para cá, para Hamamatsu, antes de chegar em Toyokawa, eles já estavam pensando que seria a hora de ir para o Brasil, né, Marcos? Mas aí Deus mudou os planos. Então até mesmo um pouco a contragosto da Marluce, né? Que ela tinha na época muita preocupação com seus pais, né? Que estavam ali chamando e precisando deles ali. Mas Deus cuidou dos pais e eles cuidaram da igreja do Senhor, né? Nós agradecemos a eles por esse tempo, por esse período. E queremos, amados, agora fazer uma oração. Vamos orar a Deus nesse momento para que nos entendam. A igreja do Senhor, ela continua, porque o pastor da igreja aqui, sabe quem é? Qual é o nome dele? Jesus. Jesus. Então Jesus nunca vai sair daqui. Jesus nunca vai deixar vocês. Agora nós homens podemos deixar. Um dia vai chegar a minha vez também de ir embora do Japão, não sei quando, mas pode ser que chegue. E o dia que chegar, sinceramente, irmãos, eu vou obedecer a Deus, embora eu amo muito vocês e não quero sair agora. Talvez, porque se eu demorar muito eu vou sair na caixinha, né, de qualquer jeito. Mas na verdade,
A saúde que Deus nos dá, eu estava conversando com o pastor Bernini, nesse tempo que nós viajamos por essa nação, 30 mil quilômetros por ano, subindo montanha, descendo montanha, Tóquio, Osaka e vários lugares. E eu e a minha Eda, muitas vezes dirigindo o culto 2 vezes por domingo, de manhã e à tarde, e é muito desgastante, mas Deus nos deu saúde, tanta saúde para fazer isso, que nós fizemos por anos. Depois Deus mandando, viu que a gente já estava mesmo no limite, começou a mandar os obreiros para nos ajudar, e Ele continua agora suprindo, porque agora o ETAD tem formado muitos obreiros, e agora estão amadurecendo, né? Esses obreiros estão amadurecendo. Deus vai começar agora a puxar esses obreiros pelo queixo, assim, ó, e vai dizer assim: agora está na hora de você começar a trabalhar, está na hora de você começar a deixar Deus te usar. E aí Deus vai fazer isso, viu, moçada? Viu, Takashi? Viu, pessoal? Vai se preparando aí, viu? Viu, presbítero? É isso aí, rapaz. Eduardo também, e todos vocês. Richard, cadê Richard? Escondeu já. Isso aí se esconde mesmo, né? Cadê o Richard? Cadê o Richard, irmão? Olha. Vai cair. Foi levar o pai dele na casa dele. Então tá bom. Então tá bom. Mas todos vocês, irmãos também, todos foram preparados. Na verdade, como a obra do Senhor, amados, é na hora de Deus, não é na nossa hora. Deus Ele é perfeito, Ele sabe exatamente o tempo certo para começar a usar vocês, a vida de vocês, para aquilo que Ele precisa. Amém? Amém. Então por isso nós vamos fazer a oração agora, de encerramento dessa parte, e vamos passar a uma parte administrativa, onde nós vamos aqui apresentar tanto a devolução da igreja para o ministério, como também empossar o novo dirigente e separar também uma pessoa para ser missionária da igreja também, né? Então vamos aqui estar orando a Deus nesse momento, e depois disso nós vamos ali o nosso secretário ad hoc está fazendo ali, já preparando a ata, para nós podermos então fazer o trabalho administrativo aqui nessa reunião da Igreja do Senhor nesse lugar. Então eu queria chamar os irmãos para ficar em pé agora, orarmos ao Senhor, e em seguida nós daremos início à Santa Ceia do Senhor.